393. Três, nove, três. Cristo pra mim.
Amém. Obrigado, irmãos. Vamos estudar o livro de Atos. Hoje eu nem marquei. Sábado estudei um pouco sobre o batismo. Vamos estudar hoje sobre o batismo. Que é o batismo domingo, dia 28. Eu pregarei hoje sábado também, Deus permitir, sobre o batismo, domingo de manhã. Então, vamos ter algumas passagens que falam. Olha, a Bíblia, pelo que eu percebi, até eu tenho achado conhecimento, poucos lugares que falam do batismo nas águas. Eu me lembro de dois, tem mais que eu me lembro do Novo Testamento. A maior parte é o batismo na morte de Cristo, na conversão, que chama de batismo do Espírito Santo, batismo do Santo. Batizado no sangue de Cristo, lavado no sangue de Cristo, o batismo nas águas não lava o pecado. Então, o batismo em água é um elemento vital, quer dizer, essencial, de importância, esse batismo nas águas, para a igreja cristã, a igreja de Cristo.
dele, através do batismo nas águas, declaramos que nós estamos arrependidos através deste batismo, declaramos que estamos arrependidos diante de Deus e para o mundo, que é o mandamento que Jesus mandou. Então, no batismo nas águas, como o gesto que faz no batismo, aquele momento, o trabalho que faz o pastor, junto com a igreja, né, que via na água assim, é a mesma coisa que morreu, porque ele falou que tem que ser sepultado. Morre alguém, não vai deixar ele vai ser sepultado. Então, no caso do batismo, ele mostra, figura, que aquela pessoa, ele morreu para aquela vida que ele levava. Então ele já fez, antes, no momento da conversão, ele já foi inteiro no primeiro batismo, que é o que leva para os céus. Aí depois, ele vai ser sepultado, visivelmente, se as pessoas ver o que aconteceu. Que aceitamos o Senhor Jesus em nossas vidas. Então, é um testemunho que a pessoa, que o candidato, ele dá, que ele aceitou Jesus nas suas vidas, nós já passamos por isso, e estamos desejosos de fazer parte do corpo de Cristo, do corpo, que é a igreja de Cristo. Quando a pessoa, quando se converte, ele tem desejo de fazer parte do corpo de Cristo. E para fazer parte do corpo de Cristo, tem que passar pelo batismo das águas. Para fazer parte do reino dos céus, não é necessário, porque o batismo é uma obra. A obra da igreja. Então, essa obra é importante para poder fazer parte do corpo de Cristo, da igreja. O batismo é a primeira ordenança do Evangelho em Mateus 28, capítulo 28, 19 e 20. Então vamos ver agora. Lá em Mateus 28, 19, uma das instruções que o Senhor deu aos seus apóstolos foi isso. Jesus falou para os apóstolos: ide, olha, para vocês irem. Jesus estava já perto para ser morto, entregar na cruz. Ele ia entregar para ser morto, crucificado em prol da humanidade, da salvação. Mas é o que ele falou: vocês vão ficar. Então ele afundou a sua igreja. Ide. Olha aqui, ele fala no 19, Mateus 28. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essas três, a Trindade. Então, a porta ide, é para ir, fazer discípulos de todas as nações, todos os povos, todas as nações para ir. Aqui no Brasil tem, aqui no estado de São Paulo, em todo lugar tem a igreja de Cristo fazendo essa obra. E a obra vai devagar, ela não é, a igreja de Cristo ela é fraca em números, ela é bem restrita, que Jesus diz que o caminho é estreito, mas não devemos esquecer disso. A porta é estreita, a porta não é larga de entrar para os céus, ou que vamos. Então ele diz, batizando-os, aqueles que eles fizeram discípulos, é para ir fazer discípulos, vocês vão fazer, vão pregar e que a pessoa vão se salvar. Aí depois no 20, depois, igual o nome do Pai, primeiro o Pai, depois do Filho, é tudo junto, e do Espírito Santo. Aí ele fala no 20, aí depois que batizou, aí fala, ensinando-os
aquela pessoa, aquele que foi batizado, ele vai ter que quebrar muitas coisas de novo, entendeu? Faz coisas que eu tenho vos mandado, que Jesus mandou, lá no Efésios, ele não mandou ensinar o que ele não mandou. Ele mandou ensinar, quem crê nele tem a vida eterna. Essa é nós ensinamos. Ele ensinou que a salvação, deixou escrito, não vem pelas obras, vem pela graça. As obras é consequência da salvação. Nós vamos ensinar isso. Aí ele fala, eu estou convosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. É promessa de Jesus. O Espírito Santo está habitando em nós. E habita na igreja. Ele fala que é a consumação dos séculos. É passando os séculos. Quantos séculos? Quando Jesus falou isso, quantos séculos já passou? 20 séculos. Está na consumação. Não sabe quando vai chegar essa consumação ainda. Agora, o que é preciso para uma pessoa ser batizada nas águas? Primeiro, ela tem que desejar ser batizada. Ninguém pode batizar ninguém à força. O desejo é falar, eu aceito o batismo, eu quero batizar e fazer parte do povo da igreja. É uma prova de amor, interesse para fazer parte. Tem que ajudar a pessoa que manifestou a fé, não tem desejo de ser batizada. Você tem medo. Com medo, o pastor Richter, por exemplo, ele fala, medo é covarde, é medroso. Ele diz isso. Pode ter medo, medo do quê? Querer nadar. Medo de morrer afogado? Medo do quê? Então tem que ter o primeiro desejo de ser batizado. O que o batismo nas águas significa? Significa sepultamento. Todos nós sabemos disso, mas alguns não sabem, talvez muitos não sabem. Quando alguém morre, logo ele é sepultado. Dá o tempo para sepultar. É isso que na igreja faz, dá um tempo também para mostrar isso. Ele é sepultado, porque o morto não tem mais vida neste mundo. Morreu, acabou o morto. Está sabendo disso? Então, o cristão, quando a pessoa morre espiritualmente, ele morreu, ele foi batizado em Cristo. Mas ele foi batizado nas águas, ele ainda não faz corpo. Ele não faz parte do corpo de Cristo. Vou adiantar ainda, porque ainda está isso para frente escrito, ainda dá para ler hoje. O ladrão da cruz, ele não foi batizado nas águas, não deu tempo. Ele estava morrendo. Mas ele foi batizado no sangue de Cristo. Ele foi batizado no Espírito Santo, na morte de Cristo. Então, quando alguém morre, logo ele é sepultado, porque o morto não tem mais vida neste mundo. Bom, assim é como no espiritual. Assim é como no espiritual. Agora, quando fala que ele morreu para este mundo, ele foi sepultado já com Cristo. Ele já foi. Você já vai Romanos, capítulo 6. Pode até esperar lá. Então, lá fala que ele morreu com Cristo. Morreu com Cristo, ele morreu com aquela velha vida que ele levava. Ele já não tem mais aquelas atividades que ele tinha, o pecado, aquele prazer que ele tinha. O homem velho já morreu e ele foi sepultado. Não tem mais vida no pecado como antes. Não tem. Ninguém dos cristãos que aceitou Jesus, ele não tem mais aquela vida que ele levava. Não tem mais. Foi crucificado. Paulo disse lá em Gálatas isso. Romanos 6, 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ele está morto. Outra versão diz assim, porquanto, se alguém que tiver outra versão diferente, por favor,
Vamos morrer uma pessoa, ele deve ir na praça. Ele não tem com quem pagar, ninguém vai comprar ele. Ele morreu. Ele não faz parte da minha vida. Então, quando a pessoa morre, espiritualmente falando, espiritualmente isso, ele morreu. Aquela dívida dele que ele tinha, ele não deve mais. Porque teve alguém que pagou para ele por ele. Ele morreu, ele está vivo. Ele morreu, ele está justificado por pecado. Porque ele aceitou Jesus todo. Ele está justificado. Não tem mais cobrança. Ninguém vai apontar o diabo, o Satanás, ele não vai apontar mais o dedo para aquela pessoa. Porque ele morreu. Agora falta ele passar por outro batismo, né, nas águas. A chuva da Nelson é diferente, a turma, não sei se é de uma forma diferente. É o versículo 7 do capítulo 6 de Romanos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Amém. Isso é mais correto. Quem morreu, portanto, quem morreu está justificado. Não é que ele se justificou, está justificado porque ele morreu espiritualmente. Por causa de Cristo. O assunto está diferente, não é? Está justificado do pecado. Ninguém cobra, irmãos. Isso é vida eterna. É isso que é a mensagem que nós temos. Está perdoado do pecado, justificado por causa da justiça de Cristo, não a justiça nossa. Se fosse pela justiça nossa, nós nunca alcançaríamos a salvação. A justiça de Cristo que está imputada em nós, nele que vai ser batizado, naquele momento, a justiça de Cristo já está imputada, não é aquele momento que ele vai batizar, que aquela água do batismo vai dar aos pecados dele, não dá. Ela é um símbolo, é uma figura. Expliquei bem um dia desse, em duas, para a igreja que ensina assim. Olha, que saiu um assunto. Então, foi imputada nele como um novo nascimento. Ele nasceu, o espírito estava morto. O espírito estava morto, não tinha vida. A justiça de Cristo. Como foi que Jesus perdoou um daqueles que estava pendurado no madeiro? Como foi? Estavam 3 condenados à morte. Eu escrevi aqui, eu pensava que estava mais para baixo, mais longe. Os três, Jesus, o Salvador no meio, e de lá, os 3 condenados para a morte. Os 3 tinha culpa, a não ser não tinha culpa, a não ser a nossa culpa e a culpa dos 2 que estavam de lá. Lucas 23, 42 e 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. Só lê esses 2, olha o que ele disse. Ele disse a Jesus, um deles: Senhor, lembra-te, diz, eu outra versão estava dizendo, porque essa aqui eu já não li na outra. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha bem como é que ele perguntou. Por que ele perguntou? Ele conhecia, ele já tinha ouvido Jesus pregar, ele já tinha acompanhado, não certo modo. Porque ele perguntou, ele viu que aquela hora era o último dia de vida dele. É a mesma coisa, quando está na hora da morte. Olha, quando deu em 1980, eu estava no sítio, eu tinha um sítio perto da Finlândia, eu e o Ivan trabalhando comigo, estava debaixo do pé de manga, em 1980. Eu tinha casado em 79, em dezembro, 79. E no 1980, deitado, descansando no almoço, deu a primeira vez
ver que deu aluno, eu era evangelizado com a minha família, meus irmãos, meus irmãos, inclusive todos eles. Então, como deu aquela coisa, irmão, é suspeito. Você imagina, eu fui assim, deitado, com o chapéu, assim. Olha, sabe o que eu fiz na hora? Eu pedi perdão a Deus, eu pensei que eu ia. Eu tinha ouvido, eu sabia que estava perdido. Naquela hora, eu fiquei de um jeito que não pude explicar. Mas depois, passou daquela, demorou para voltar ao sabor, eu esqueci. Continuei a vida. Até 94 foi o único converti. Então, depois 2 anos. Então, ele disse, quando vier, então ele sabia que Jesus ia vir, ele, olha, confiou em Jesus, que Jesus ia estabelecer o reino dele aqui na terra. Anos, ele pediu uma oferta na terra. Ele falou, quando vier, tem outro que fala, quando entrar no teu reino, é quase a mesma coisa. Mas só aqui, ele, olha interessante, que ele perguntou no futuro. Lembra-te de quando vier, Jesus deu 43. Ele disse de Jesus, é verdade, eu digo que hoje estará comigo no paraíso. E tem outros, aqueles que mudam um pouco aí, que eles falam assim, eu te digo hoje, a Bíblia não disse assim, ela disse, ele diz, hoje estará comigo no paraíso, não é amanhã, não é quando eu chegar lá, chegar no dia que Vitória estabeleceu o meu reino, vou lembrar, está lembrado da corda. E naquele momento, quando ele falou isso, porque ele aceitou o Jesus, o Senhor Jesus. E ele em seu coração, no seu coração, e essa confissão de pecado, que ele falou com Jesus, e a lembrar-se nele, que ele hoje está lá no céu, o corpo está aguardando a ressurreição. O espírito dele, a alma dele está no paraíso com Jesus. Todos que morrem com Cristo. Não é fazer obra, eu tenho tempo de fazer boas obras. É a fé, aquela fé genuína. É bom a gente ser fiel quanto mais puder. Mas só que a fidelidade não leva ninguém para o céu. Não é. Mas nós temos que ter uma fé genuína e ser fiel a Ele. Poder ter recompensa, galardão. Agora, quem crê tem desejo de fazer parte do corpo dele, de Cristo, que é a igreja dele. Arrepender, agora Romanos 6,3. Arrepender-se de todos os pecados. Estar disposto a tomar sobre si o nome de Cristo, que é cristão. Como nós vamos chamar de cristão, nós tomamos o nome de Cristo, nós somos cristãos, aceitamos Ele. Romanos 6,3. Ou o apóstolo Paulo diz, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, agora ele não está falando de bater nas águas, fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Olha bem, está claríssimo isso. Não é o batismo das águas. Quando alguém for batizado em Cristo, fica com a alma lavada no sangue de Cristo. O corpo não. Nós temos a velha natureza, mas só que aí ele impultou a natureza divina, a natureza de Cristo, ele impultou em nós de graça. Nós não pagamos nada, só nos manifestar a fé, aceitar Ele, Ele impulsa, sem mérito algum, e fica ali. E fica plantada dentro de nós enquanto nós estivermos nesta vida aqui. Morreu, ela sai. Sangue lavado no sangue dele quando ele morreu na cruz.
Fomos perdoados, agora vamos lá em Lucas, depois volta em Romanos, de outra conversão de outro, Zaqueu, 9, 19, Lucas 19 e 8. Fomos perdoados no momento que aceitamos Ele em nosso coração, como foi com Zaqueu, outra prova, porque Jesus disse para aquele malfeitor do lado dele, e disse para Zaqueu, palavra de Jesus. E levantando-se Zaqueu, outra condição também, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. Eu vejo muitos falar, chamar Zaqueu de ladrão, Zaqueu roubou. Ele não falou. Se tem. Então, olha bem, a profissão de fé que ele fez para o mestre. Tu não sabe a história de Mateus, eu peguei esse versículo, mas a história de Mateus, que ele correu para ver Jesus na multidão e tal, assim que foi lá, e Jesus falou: posa na sua casa. Pronto. Então ele falou: eles que dão aos pobres metade. Jesus não pediu nada para ele, visitou ele, mas Jesus já conheceu o coração de Zaqueu por dois. Quem falou com Jesus no meio da multidão, chegasse mais calado e olhar para cima? Jesus é Deus, o Espírito Santo, o Espírito dele. Eles que dão aos pobres metade dos meus bens. E se, ou seja, que em alguma coisa, só tem que ter prova, falar assim, me roubou nisso, qualquer coisa, defraudou e tal, que é comprador, coletor de imposto, coisa, tenho defraudado alguém, ou restituo, olha aquele juro que eu lhe dava, quadruplicado. Este homem foi purificado de seus pecados, porque Jesus disse: hoje veio a salvação nesta casa. Amém? Significa que a remissão dos pecados está no sangue de Cristo, derramado na cruz, como está narrado no Evangelho de Mateus 26, 28 também. Porque isto é meu sangue, é bem bastante lindo na ceia, não fica uma ceia entendeu? Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, outra fala novo pacto, ou nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Olha, aquele momento que Jesus passou na cruz, irmãos, e notem, aquele ato. Quantos anos levou para nós aprender isso, irmãos? Nascemos, crescemos e vamos vivendo, aprendemos muitas coisas no mundo, coisas boas, algumas coisas ruins, né? E graças a Deus naquele tempo aprendemos muito, todas as coisas ruins, mas ainda aprendemos algumas, nascemos ruins. Ninguém nasce salvo, por exemplo. Então, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão de pecados. Este batismo está na morte e ressurreição de Cristo, que não é em água. A água é uma figura deste batismo, a água é uma figura. Este batismo é assim no sangue de Cristo. Quando ele morreu na cruz. A nossa salvação da alma, irmãos, aconteceu quando nós morremos com ele. Mas nós estamos vivos fisicamente. Mas aquele que o Espírito, nós estávamos vivos, estamos vivos. Mas só que nós temos vida dupla, nós temos. Esse corpo vai morrer, não sabemos quando.
Está marcado um dia. No livro de Deus está marcado. Ninguém de nós sabemos. Eu falei ontem lá na minha casa. Ó, cada um tem o dia da morte. Agora só que precisa estar preparado. Agora, mas todo momento que nós cremos, nós nascemos de novo. Nós morremos com Ele para os pecados. Morremos para os pecados. O momento da nossa salvação, no novo nascimento, é um momento quando cremos com fé na palavra de Deus, na palavra dele. Em outras palavras, ele se tornou o nosso substituto. Ele se fez culpado em nosso lugar. Substituto e fez culpado em nosso lugar. E às vezes nós não reconhecemos como deveria honrar e reconhecer. Mesmo sendo inocente, ele aceitou pagar as nossas dívidas, sem dever nada. Ele aceitou o plano do Pai, a proposta do Pai de enviar o Filho sem dever ter culpa. Vai nascer dentro da humanidade, fazer corpo e sofrer equivalente ao inferno em favor de nós, em nosso lugar. Não devemos ser, nós devemos ser identificados com Ele em sua morte. Devemos. Mas como nós vamos ser identificados com Ele na morte? Como? Morte para o pecado. Se nós morremos para o pecado, as pessoas devem olhar para nós, ver que é o cristão. Ele tem que ver com o cristão, que a pessoa leva a sério as coisas de Deus, ele tem um certo respeito pelos outros, todo respeito. Daí por diante devemos dar bom testemunho, para que ninguém aponta para nós, porque os olhos dos nossos amigos, entre aspas, ou conhecidos, ou do mundo, eles apontam Deus. Quando você vai falar, por exemplo, quando eu vou falar, quando vocês também apontam, devemos dar bom testemunho de que cremos de verdade em Jesus, mostrando em nossas vidas. Efésios 5, 1, 2 diz: sede, pois imitadores de Deus como filhos amados. Olha, filhos amados, sede imitadores de Deus como filhos amados, não como filhos rebeldes. O filho rebelde não imita o pai, mas é filho. Quantos filhos rebeldes não tem que estar? Rebeldia. Ele não funciona o amor. Aí depois ele fala, e andar em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheio suave. Note bem, ele entregou a si mesmo. Não é que ele foi forçado, é que foi obrigado. A si mesmo ele entregou. No momento certo. Ele fala por nós, em oferta. Ele não cobrou nada. Em oferta, em sacrifício a Deus, em cheio suave. O sacrifício de Cristo cheio o pecado. Ele não tinha pecado. Ele era perfeito, mas ele pagando nossos pecados, então foi tão bem feito esse sacrifício, que um cheiro suave, tudo completo. Ele falou assim: Pai, tudo consumado está, na tua mão entrego o meu espírito. Antes, nós éramos escravos
do pecado. Mas agora somos escravos livres para servir a Deus. Mas não somos mais escravos do pecado, escravos de Satanás. Você não vejo quanta gente que está tão escravizado do pecado, escravizado debaixo de Satanás, como se ele judia mais, ele aproveita mais, que ele entrega ele corpo e alma, entrega mesmo. Quanta gente que está sofrendo com drogas, bebedeiras, suicidando, fazendo de tudo que de mal que não dá nem para ver. O próprio foi nesses dias aí, ele presenciou na presença dele, faz um assassinato, não lembra o que você falou? Ele viu, houve o sangue derramado. Vai chegar com uma faca dele, ele viu o cara pronto para dar aqui. O cara deu uma caída, o cara morreu, não sei o que para o cara deu alegou. Você imagina só onde que vai parar isso? Escravizados. Mas agora nós somos servos de Cristo para servi-lo, uma vida dedicada a Ele. Então nós temos essa responsabilidade, cada cristão, de servir e levar uma vida dedicada. Dedica a vida a Cristo, quanto puder. Romanos 6,4. De sorte que fomos novamente o batismo do sangue de Cristo, o batismo na morte de Cristo. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Teve novidade de vida. Eu tenho que ver em mim novidade de vida como eu vivia antes de aceitar a Cristo. Todos nós temos essa experiência. Ele fala aqui, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Olha, então quer dizer que o batismo nas águas, por isso que o batismo que você ou em rio, ou no tanque de uma piscina, água que cobre todo. Ele tem que mostrar. Os irmãos sabem disso, muitos não sabem disso. Muitas igrejas. Eu presenciei alguma vez no batismo, e às vezes tem que prestar acontecer. E você, o pastor empurrar, afundar para baixo. Aí os irmãos, a ver, o pastor não percebe, não vê. A igreja que está assistindo. A ver a pessoa assusta, levanta a mão assim, que não perceber. Então tem que afundar de novo. Porque o morto é para ser sepultado completamente, a água fecha. Aí você puxa. Naquele momento ele está num sentido figurado, que ele morreu para os pecados. Na hora que Cristo morreu, foi sepultado, na hora que Cristo saiu, que ele ressuscitou. Então ele está mostrando, na hora que ele saiu da água, ele ressuscitou para uma nova vida. Mas isso já aconteceu na prática, no batismo físico, isso já aconteceu. Não vai batizar uma pessoa que não mostra que é arrependida, que não fez a confissão de fé. Vem chegar, eu quero ser batizado nas águas, eu quero ser batizado com confiança no batismo. Então o candidato está ciente que aquele batismo não salva, não é para ele já está salvo. É para batizar uma pessoa que é salvo, que já deu o testemunho. Ele estava calculando, para mim, pensa que é 2, 3 meses, antes foi mais de 8 meses que está frequentando a igreja, eu lembrei disso. Passa aqui, nem vejo o tempo. Então agora fala aqui, andemos nós também em novidade de vida. 2 Coríntios 5,17, está escrito isso. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, o apóstolo Paulo já disse. As coisas
Paulo escreveu da cabeça dele, foi inspirado pelo Espírito Santo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, mas tem que ser real, não perfeito, mas procurar o máximo. Já passaram. Eis que tudo se fez novo, não só morremos com Ele, mas fomos sepultados com Ele. Sepultado, falando do velho homem. Para o novo homem nascer, tem que o velho morrer. Tem que sepultar o velho homem. O velho Sebastião, dos irmãos, foi sepultado. Mas ele morreu. O velho homem e o novo, falando do velho homem, e ressuscitado, o novo homem, com uma nova vida. Aí ele começa a dar os passinhos, como uma criança, um bebê. Nova mentalidade. Aí ele vai pensar, aquela mentalidade que tinha, tem que apagar, esquecer. Nós não podemos estar desenterrando de fundo, já esse ditado. Não devemos estar desenterrando. Esquece o passado, passou, agora nós vamos. Vamos ver para frente, vamos falar das coisas de Deus, como que a Bíblia ensina. Pronto, experiência passada, foi. E a gente e eu vejo muitas coisas desenterradas, o que eu falo? Tocava em baile, isso, deveria. Modifica. Por quê? Vai pensar que eu estou com saudade daquele tempo? Então, tem o livro, nós estamos livres para fazer as coisas. Mas nós não vamos usar a nossa liberdade. Com uma nova vida, uma nova mentalidade, uma nova personalidade. Tudo por Cristo. Todas as nossas transgressões foram sepultadas com Ele, falando no espiritual e não no físico. E sabe, se Deus permitir, vamos continuar nesse aqui, Romanos 6, 5, né? Com Ele, como Ele disse para Nicodemo, é necessário nascer de novo, né? Então vamos deixar que Deus abençoe a todos e possamos estar sexta-feira, a gente quem pregar, irmão Paulo, Deus permitir. Amém? Para onde vamos voltar? Bom, Antônio, fica no quadro, parece com você aí, mas não vai te ver. Escutar. Eu fico porque eu estou escorado na parede e no banco. Eu não estou. Parou. Por mim. Paulinho? Não entendi nada. Parede só escolhe para mim. Não, aquele hino lá, aqueles. Como é que é? 461? É que tem que decorar. Porque ele começa Si bemol, aí depois ele vai Sol menor, você fica em dúvida, esquece, depois quando está tocando. Aí depois ele volta em Fá maior, então você tem que canta, pensando nisso. Para mim? Chegar
Carlos.